Voltamos a conversar com o advogado Fernando Maciel, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Ô, Fernando, aproveitando que o senhor foi desembargador eleitoral por algum tempo, eu estou querendo entrar agora na questão da reforma política. Qual é a avaliação do senhor? O que é que o senhor acha que deva necessariamente ser modificado na nossa política? Flávio, veja só, a reforma política é uma discussão hoje que está em pauta, muito polêmica, mas eu particularmente tenho um posicionamento de que, primeiro, de fato a reeleição não é algo bom para o nosso sistema político. Acho até que o tempo do mandato poderia ser um pouco mais elástico para que se pudesse ter mais tempo para se executar um plano de governo, uma ação de governo. Mas a reeleição acho que não é algo interessante, por quê? Porque ela acaba, de certa forma, levando o primeiro governo, o primeiro mandato, sempre a se trabalhar no sentido de se conseguir o segundo. Então as coisas não funcionam institucionalmente, porque tudo está voltado para se conseguir um segundo mandato. E no segundo mandato, em regra, as pessoas estão pensando em... já não tem mais aquela vontade e aquele interesse tão grande como tinha, porque sabe que esse é o último momento no governo. Então, acho que é algo que não funciona. E normalmente acho que é mais o segundo mandato nem sempre não é um segundo bom. mandato interessante. Então, é sempre interessante que a pessoa esteja motivada. Acho que um mandato mais longo, para que se possa exercer e se cumprir uma agenda de governo com mais calma, não é? É mais interessante, sem aquele compromisso de se tentar buscar uma reeleição. Acho também o seguinte, a questão do financiamento dos partidos através de instituições privadas é sempre algo muito questionável, muito discutível. Por quê? Porque nenhuma instituição, nenhuma empresa vai financiar um partido ou uma candidatura sem esperar sem interesse. Um interesse econômico mais adiante. Então, acho que isso não é bom para a democracia. Acho que isso tem que ser regulado com muito mais rigor. Se for até o caso, se posicionando no sentido de não existir esse financiamento ser efetivamente público e ter um maior controle a respeito disso. Mas é uma questão polêmica. Na verdade, essas questões são questões mais... para serem aprofundadas. Acho que a gente vive um momento político sui generis, em que você tem um partido político há muitos anos no governo. Isso cria, de certa forma, algumas manifestações de ordem política que não são aperfeiçoadas, porque são direcionadas a um momento político específico. Acho que determinadas situações como essa têm que ser mais aprofundadas para que você tente encontrar uma solução tecnicamente mais viável, não é? E com relação à coincidência de mandatos, qual é a sua opinião? O senhor acha que deva haver essa coincidência ou continue a eleição assim? Eu acho que para o país talvez ficasse mais organizado você ter as eleições para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, nas esferas diversas da federação, coincidentemente. Eu acho que até para o plano de ação do governo, dos governos, né? Municipal, estadual e federal fosse mais interessante. Acho que isso geraria, primeiro, um desgaste menor para a população e a possibilidade de você ter uma conjuntura política mais alinhada, talvez, né? Agora, puxando um pouquinho de política com a parte jurídica, como é que o senhor avalia essa questão de presidente da República ter a prerrogativa de nomear ministros de tribunais superiores? Eu, particularmente, muito embora esteja na Constituição Federal, eu acho isso um equívoco muito grande. Eu acredito, primeiro, eu particularmente acho que todo membro de tribunal, fosse ele superior ou tribunal de segunda instância, deveria ter um período, um mandato, como é no Tribunal Regional Eleitoral. Um mandato cujo tempo fosse determinado, né, de acordo com as circunstâncias. Eu, particularmente, acho que 10 anos seria um tempo bem razoável. Não é? Primeiro porque acho que um poder da República deve ser sempre alternado, qualquer poder da República. Esse é o entendimento que eu tenho, que eu comungo com outros advogados, com outras pessoas da área do direito. Segundo, que nos tribunais superiores, acho que essa composição ela deve passar realmente, porque é um tribunal não somente jurídico, mas também político, ela deve passar pelos poderes, como passa em regra no STJ, como passa em regra nos tribunais também de segunda instância. Então, deverá o presidente da República, ao meu ver, participar dessa indicação? Sim, mas ele deve participar
de uma forma sistêmica com o Poder Legislativo e com o próprio Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário também deveria, de alguma forma, estar habilitado a participar nessa escolha. Essa escolha final, né? Muito embora o Poder Legislativo também participe da escolha, porque ele faz a sabatina, em tese ele poderia recusar aquele candidato. Mas essa participação mais ativa do Poder Executivo não acho interessante para a República, não acho interessante para a democracia, porque você concentra na mão de um único poder, de um único cidadão ou cidadã, praticamente a escolha de alguém que vai estar ali por muitos e muitos anos e que, inclusive, poderá julgar aquele que o escolheu. Bom, essa questão nos leva à chamada PEC da Bengala, né? Aquela que, proposta de emenda constitucional, que passou para 75 anos, o prazo a idade máxima para que os ministros dos tribunais superiores possam continuar exercendo o seu mandato sem se afastar da vida pública. Antes era 70 anos de idade. A sua avaliação, isso foi uma posição correta? Veja, Flávio, eu já tenho me manifestado, inclusive como presidente de uma instituição formada por advogados, que é o Instituto de Advocacia Cidadã, que esse é o posicionamento do Instituto e é o posicionamento que eu particularmente tenho também. Eu acho que um homem e uma mulher aos 70 anos de idade ainda são plenamente produtivos, ainda tem muito a contribuir para a sociedade, mas eu acho que especificamente no exercício de um poder, como é o Poder Judiciário, no exercício de um poder supremo, como é o poder no Tribunal Supremo da República, isso é muito temerário, é muito perigoso. Primeiro, porque você dá mais 5 anos de poder a um cidadão, né? Quando eu aqui já entendi, já disse que entendo que esse poder deve estar limitado a um mandato. Depois, porque essa ausência de dinâmica, essa ausência de substituição num menor lapso temporal, evita com que esse poder seja oxigenado, com que ele tenha maior oxigênio com a entrada de novos membros que tragam uma dinamicidade, ideias novas sobre determinados fatos, né? Que, na verdade, esses tribunais julgam fatos a partir do direito. E eu acho que é importante essa alternância de poder. Sempre acho que qualquer poder da República é importante uma alternância. Então, você gerar mais 5 anos, eu não acho interessante para nenhum poder. O que causou espécie foi que isso tenha sido aprovado apenas para os tribunais e não para o servidor público de maneira geral. Me parece que hoje já tem um projeto que é tramitando no Congresso no sentido de fazer um alongamento disso para todos os servidores públicos. Mas, assim, são situações diferentes. Acho que até para o servidor público que não faz parte de um poder, que não faz parte de um poder estatal, não é que não é um cargo de Estado, isso poderia até ser admitido. Mas para cargos de Estado, para cargos que exercem poder, eu acho muito temerário. Bom, vamos agora falar de um tema que diz respeito à advocacia, né, especificamente. O senhor, vamos voltar à questão do seu blog também. Recentemente o senhor falou a respeito da questão dos jovens e o exame de ordem. Não é? O senhor acha realmente indispensável o exame de ordem para o exercício da advocacia? Veja, Flávio, acho sim, e vou dizer por quê. Eu sempre defendi o exame de ordem e continuarei defendendo, porque eu acho que nós exercemos uma atividade muito importante na sociedade. O advogado e a advogada são os únicos que exercem um poder de ligação entre o cidadão, entre a cidadã, não é? Com um poder que é o poder judiciário. Então, o elo de ligação do homem e da mulher do povo com o poder judiciário é o advogado, é a advogada. É uma atividade suprema, sublime, muito importante e que deve ser exercida como outras atividades com muito cuidado, com muito critério. Nós vivemos um emaranhado de normas, de procedimentos muito difíceis e muito complicados. E nós temos hoje uma quantidade de cursos de direito no Brasil muito grande. Essa quantidade nem sempre tem possibilitado com que esse profissional venha para o exercício da atividade com muita qualificação. Nós temos aí, por exemplo, os concursos públicos que são realizados, onde você apresenta uma quantidade de vagas que na maioria das vezes não é preenchido. Você tem, por exemplo, escritórios jurídicos como o nosso que faz seleção e que muitas vezes a quantidade de vagas ofertadas não é preenchida. E a culpa não é somente daquele que submete essa seleção, a culpa é de um sistema, às vezes, de ensino que não lhes possibilita ter aquela qualificação necessária. Então, o exame de ordem acaba forçando este profissional a se qualificar melhor para exercer essa profissão cidadã, para exercer essa profissão tão importante.
Lógico, como qualquer coisa que exige, essas coisas incomodam, porque ninguém gosta de ser exigido, mas é necessário. Por outro lado, aquele que tem a capacidade de passar, aquele que estuda, aquele que se esforça, ele vai exercer com carimbo, com um atestado de competência essa sua profissão. Muitos dizem que isso é um procedimento que a OAB, que a ordem faz, que os advogados usam para a reserva de mercado. Isso é um equívoco muito grande. O que a gente tem hoje de demanda do Poder Judiciário é infinitamente maior que a quantidade de advogados que estão no mercado. E se a ordem, na minha opinião, ela possibilitasse que qualquer um que se formasse já pudesse exercer a profissão sem fazer exame de ordem, ela teria uma arrecadação infinitamente maior do que ela tem. Não seria o caso, doutor Fernando, de se fazer com que os cursos de direito fossem melhores aqui no Brasil? Também, eu acho que é um trabalho que deve ser, para a realidade de hoje, o exame de ordem extremamente necessário. Particularmente, acho que sempre será necessário, porque ele é uma forma de medição dessa qualidade, mas acho que, paralelo a isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, as instituições de representação do Ministério Público, dos magistrados, etc., devem buscar, exigir desses cursos uma qualidade melhor. E os seus alunos também devem exigir isso, para que a gente tenha uma melhor qualificação na área. Ok, muito obrigado ao advogado Fernando Maciel pela sua presença aqui na TV Mar, canal 25 da NET, para essa entrevista ao nosso programa Conjuntura. E o nosso muito obrigado também a você, telespectador, pela sua audiência.